Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, vamos ler no capítulo 26. Êxodo capítulo 26. Vamos começar no primeiro versículo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados. Se nós lembramos que um côvado é mais ou menos meio metro, aproximadamente dará uma ideia mais ou menos dos tamanhos que estamos considerando. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, seria uns 14 metros, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e juntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e juntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de uma banda e outro côvado da outra, que sobejará do comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de uma e da outra banda, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Acho que só até aqui que vamos ler hoje. Deus há de abençoar ricamente essa leitura da sua palavra. Até agora, nesta série de estudos sobre o tabernáculo, nós temos pensado principalmente em alguns móveis que havia naquele tabernáculo. Pensamos naquela arca, também o propiciatório que estava no lugar santíssimo. Já consideramos a mesa, também o candelabro que estava no lugar santo, e mais algumas outras coisas já consideramos. Mas hoje vamos pensar no tabernáculo mesmo, pensando nessas cortinas que temos descrito aqui no capítulo 26. Talvez seria bom dizer no início que, desde que começamos a estudar o tabernáculo, estamos observando que o tabernáculo serve para nos ensinar muitas coisas diferentes. Deus dá uma grande importância ao tabernáculo, porque através dele podemos aprender como é o céu. Hebreus diz que o tabernáculo é uma sombra das realidades que estão no céu. E vendo o que está escrito aqui, podemos descobrir algo acerca daquele lugar onde Deus habita. Podemos descobrir no tabernáculo também muitas verdades a respeito do Senhor Jesus, porque quando Ele veio para este mundo, Ele realmente foi Deus manifesto em carne. Diz em João capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como Deus sempre habitou lá no céu, Ele veio habitar aqui na terra
na pessoa, no corpo de Jesus Cristo. O tabernáculo, portanto, vai descrever muito do poder e também da glória do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, conforme o Novo Testamento ensina, Deus habita no meio da sua igreja, entre o seu povo. Assim podemos encontrar no tabernáculo muitas lições acerca da igreja e assim por diante, mas hoje vamos nos limitar a duas coisas só. Ver nessas cortinas que temos lido aqui algo da glória do Senhor Jesus Cristo e também algumas lições práticas para a igreja local. Talvez você observou que quando estávamos lendo, ele fala de 4 cobertas para o tabernáculo. O tabernáculo era realmente uma construção de tábuas e sobre essas tábuas havia 4 cobertas. Vamos considerar estas 4 que serviam de telhado. Primeiro que ele descreve do versículo 1 até o versículo 6, ele chama de o tabernáculo. Este pano que cobria aquela construção é chamado de o tabernáculo. É realmente 10 cortinas unidas de forma que formasse uma cortina só, uma coberta só para cobrir aquele tabernáculo. Se você observou na leitura, ele descreveu essas cortinas como sendo de linho fino, torcido, também de azul, de púrpura, de carmesim. E nesse pano bem colorido de linho branco, azul, púrpura, carmesim, havia também desenhado querubim bordados nesta cortina. Era sem dúvida alguma uma cortina muito linda, mas o que nos interessa hoje não é a beleza daquela cortina. Embora se tivéssemos um modelo aqui para mostrar hoje, seria realmente uma cortina muito linda. Mas o que nos interessa é o significado espiritual daquela cortina que a Bíblia chama de o tabernáculo. Eu vou repetir uma coisa que já falamos diversas vezes nesta série de estudos. Para interpretar qualquer coisa no tabernáculo, para interpretar qualquer outra coisa na Bíblia, devemos deixar que a própria Bíblia interprete. Se nós vemos essa cortina de branco, azul e púrpura e carmesim, nós poderíamos imaginar muitas coisas e ter muitas ideias maravilhosas quanto às suas interpretações. Mas se queremos saber a interpretação verdadeira, temos que deixar de lado a nossa imaginação, ver o que Deus apresentou e permitir que Deus interpreta. A primeira coisa que ele fala desse tabernáculo, deste pano que cobria tudo, é que era um pano de linho fino torcido. E ele explica o que isso significa. Não vamos achar uma explicação no livro de Êxodo, mas quando você chega em Apocalipse capítulo 19, está quase terminando a Bíblia, ele vai mostrar o Senhor Jesus saindo do céu, voltando para essa terra, depois daquela batalha, ou para começar aquela batalha de Armagedon. Vem acompanhado pelos exércitos do céu, pela igreja. E naquele trecho que ele fala da vinda do Senhor Jesus com sua igreja, ele descreve o que antecede isso, as bodas do Cordeiro. Descreve a igreja vestido, com aquele vestido preparado especialmente para aquele dia festivo, de linho fino, branco, resplandecente. E ele explica, este linho fino representa os atos de justiça praticados aqui na terra. Então, quando consideramos essa cortina de linho fino, Deus está querendo mostrar para nós, em relação a Jesus Cristo, a sua justiça prática. Ele quer que olhemos para Jesus Cristo agora, vendo a sua vida de santidade e pureza. Lembra quando estávamos considerando os móveis do tabernáculo? Ele apresentou outros aspectos da pessoa de Jesus Cristo. Olhando para aqueles móveis que nem a arca, a mesa, o candelabro, estávamos vendo a divindade de Jesus Cristo, provas da sua divindade, e vimos também a sua humanidade. E observamos como o eterno Deus se fez homem. Aprendemos isso nos móveis do tabernáculo e aprendemos uma verdade importante que quero repetir. Deus se fez homem sem nunca deixar de ser Deus.
Irmãos, isso é fundamental. E precisamos lembrar disso e defender isto. Não aconteceu uma mistura de naturezas. Quero dizer com isso que quando Jesus Cristo nasceu aqui no mundo, Ele era Deus, também era homem, mas não havia uma mistura de divindade e humanidade, formando algo que não era nem Deus nem homem, mas algo intermediário. Não aconteceu isto. Ele nunca deixou de ser Deus, nunca diminuiu o seu poder, a sua glória, continuou sendo o mesmo Deus Filho que sempre foi, porque Deus é imutável, Deus não muda. Mas o que Ele fez naquela hora do seu nascimento foi tomar sobre si a humanidade perfeita, como vamos ver daqui a pouquinho, humanidade diferente do nosso num sentido, mas uma verdadeira humanidade. De sorte que a partir do momento que Ele nasceu em Belém, Ele continuou sendo Deus, como sempre, mas a partir daquele momento era Deus e homem também. Não um Deus-homem, uma mistura de Deus e homem, mas duas naturezas distintas numa só pessoa. Algo que vai além da nossa compreensão, que não podemos explicar, mas a Bíblia assim apresenta, e embora não podemos explicar, podemos acreditar, porque Deus fala. Mas como foi esta humanidade do Senhor Jesus? Quando começamos a olhar para essas cortinas e vemos esta cortina de linho fino, a Bíblia interpreta isso como representando a sua justiça. E se olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo hoje, veremos à luz do Novo Testamento a justiça e a santidade daquela vida. Desde o seu nascimento, antes de nascer, foi dito: aquele santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Santo no seu nascimento. Não como nós que nascemos como pecadores, com uma natureza pecaminosa. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu de uma Virgem, Maria. Não recebeu a contaminação do pecado que descendeu de Adão até nós. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, quando falamos de Jesus Cristo, para nunca dizer que José era seu pai. José não era o pai do Senhor Jesus Cristo. Ele não teve pai humano. Maria era sua mãe. Nasceu de uma virgem, sem pai humano, sem qualquer contaminação com o pecado humano. Nasceu santo e puro. Durante toda a sua vida, Ele viveu aqui em santidade absoluta, em pureza. A Bíblia diz que Ele nunca cometeu pecado, nem conheceu o pecado. Nele não havia pecado. É verdade que o inimigo fez de tudo para levá-lo a pecar. Ou se pensamos naquele linho branco, fino, resplandecente, como símbolo da santidade de Jesus Cristo, podemos dizer que desde o começo e até os últimos instantes da vida de Jesus Cristo na terra, Satanás fez de tudo para sujar aquele linho branco, mas não conseguiu. Ele procurou meios de acusá-lo falsamente perante Pilatos. Lembra como arranjaram falsos testemunhas, mas o testemunho deles não era coerente. E apesar de todas as acusações falsas, o juiz teve de declarar pelo menos 3 vezes: não acho nele crime algum. O inimigo tentou sujar o seu nome, sujar aquele linho fino, mas não foi possível. O juiz declarou 3 vezes: não acho nele crime algum. O centurião que comandou a morte dele, que estava lá ao pé da cruz comandando toda aquela crucificação, quando ele viu a morte de Jesus Cristo, aquele soldado de coração endurecido, ficou comovido. E a sua consciência obrigou a abrir a boca e dizer: certamente esse homem era justo. Satanás havia colocado o Senhor Jesus entre 2 malfeitores, querendo sujar o nome dele, querendo sujar aquele linho branco finíssimo. Mas até um dos malfeitores abriu a sua boca naquelas últimas horas, disse para o seu companheiro: nós recebemos o que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez.
E apesar de todas as tentativas do inimigo de atribuir pecado ao Senhor Jesus, achar alguma falha, alguma sujeira naquele linho finíssimo, foi tudo em vão. A vida dele foi uma vida perfeita, sem pecado algum. Houve uma ocasião quando mandaram alguns ouvir as pregações dele, prestar bem atenção para ver se pudessem pegá-lo em alguma palavra, já que eles não estavam conseguindo achar nenhum erro na sua vida, nenhum ato errado, nenhum ato precipitado, não acharam nada de errado naquilo que ele estava fazendo em toda a sua vida. Começaram a examinar as suas palavras. Lembra como Tiago diz que o homem que não erra com a sua língua, ele domina todo o seu ser. É a parte mais difícil de controlar, é a língua. Mas aqueles que foram ouvir o Senhor Jesus, com esse propósito de achar nele alguma falha, tiveram de voltar dizendo que não acharam falha alguma. E uma vez que mandaram prender o Senhor Jesus, aqueles soldados, chegando, ouvindo a pregação dele, voltaram de mãos vazias. Só podiam dizer aos seus senhores: nunca jamais alguém falou como este homem fala. O apóstolo Pedro nos conta que ele não cometeu pecado, nem houve engano na sua boca, nem nos seus atos, nem nas suas palavras houve falha alguma. Perfeito, santo, puro em todo o seu ser. Quando contemplamos esse linho fino, então, estamos vendo esse lado do caráter do Senhor Jesus. Aquele santo, puro, que nunca pecou. Também aprendemos que aquelas cortinas, em parte, eram de azul. E se voltarmos para a Bíblia para descobrir o que isso significa, logo veremos mais um aspecto da vida do Senhor Jesus. Em Êxodo capítulo 24 e em outros lugares, ele faz uma comparação entre o céu e aquela pedra safira azul que parece com o céu. Em outras palavras, ele usa essa cor azul como uma figura daquilo que é celestial, em diversos lugares no Velho Testamento. E quando olhamos para aquela cortina, já temos visto o linho fino, dizendo para nós que Jesus Cristo nunca pecou, era impecável, era impossível que ele pecasse, era puro e justo e santo. Aprendemos agora que ele veio lá do céu. O Novo Testamento fala muito sobre isso e devemos observar esse detalhe. 1 Coríntios 15 apresenta um contraste entre Adão e Cristo. Aquele primeiro homem, Adão, fracassou. Deus o colocou no lugar mais fácil, mais favorável, dentro daquele jardim do Éden. Tudo favorável, animais mansos, submissos a ele, uma fartura, abundância para comer. Mas naquele lugar tão fácil, o primeiro homem fracassou, caiu na tentação do inimigo, deliberadamente pecou contra Deus, falhou. Mas 1 Coríntios continua dizendo que o segundo homem, o último Adão, Jesus Cristo, ele não falhou. Ele não foi tentado num jardim, num paraíso como o Éden. Ele foi num lugar deserto onde não havia nada para comer durante 40 dias. Que contraste com a fartura do jardim do Éden onde Adão estava. Lemos na Bíblia que lá no deserto, naqueles 40 dias, ele estava entre as feras. Que contraste com os animais mansos, submissos a Adão. Mas naquele lugar onde tudo era difícil e tudo era contra, veio Satanás e durante 40 dias o tentou de todas as formas, querendo achar alguma falha, mas não foi possível. Jesus Cristo não peca, é justo e santo. 1 Coríntios continua dizendo: aquele primeiro homem, aquele que falhou, é da terra, é terreno, ele veio do pó da terra. Mas o segundo homem, o último Adão, aquele que venceu, ele é do céu, ele é o Senhor que veio lá do céu. O Evangelho que João escreveu apresenta este aspecto da vida dele. Se você ler o Evangelho segundo João, você vai ver como João destaca isto. O Senhor Jesus é do céu. Vou citar apenas alguns exemplos, você vai achar muitos
Capítulo 13, ele estava falando com Nicodemos. Ele disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Note aquelas últimas palavras. Onde estava Jesus Cristo quando falou aquilo? Estava em Jerusalém, aqui na terra. Mas ouça o que ele diz, que está no céu. No mesmo instante, no mesmo momento quando ele estava na terra, ele estava no céu. Ele veio de lá. E num sentido nunca saiu de lá. Ele é onipresente. Lembra do capítulo 6, quando ele falou do maná? 3 vezes naquele capítulo 6 ele disse: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Ele disse para aquele povo: os vossos pais comeram pão no deserto, mas eles já morreram. Mas disse ele: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Alguém que veio de lá, porque aqui tudo estava perdido. Mas o nosso Salvador é do céu, ele não é terreno. É um homem sim, mas não é um mero homem. É Deus vindo lá do céu. Lembra do capítulo 8? Os inimigos estavam acusando, atacando. Jesus Cristo respondeu para eles dizendo: vós sois de baixo, eu sou de cima. Eu não sou deste mundo. E lá em João capítulo 17, ele falou 3 vezes ao seu Pai: não sou do mundo, não sou do mundo. Ele veio lá do céu. Depois daquele azul aprendemos outras lições, porque aquele tabernáculo era de linho fino, mostrando a pureza e santidade dele. De azul, mostrando a sua origem celestial e divino. Também era de púrpura. E se você ler a Bíblia, vai encontrar muitas referências a púrpura, em vários sentidos, mas destacando aquilo que pertence ao rei. Os reis se vestiam de púrpura. Era uma coisa caríssima. O povo comum não podia ter roupa de púrpura, coisa reservada para os reis. Vou citar apenas um exemplo para você ver isto no caso do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra quando ele estava perante Pôncio Pilatos? Finalmente foi condenado. Ele foi entregue aos soldados. Juntaram todo aquele coorte de soldados, levaram o Senhor Jesus para a sala de torturas. Lembra como colocaram nele uma capa de púrpura, roupa do rei? Colocaram na cabeça uma coroa de espinhos, uma coroa do rei. Colocaram na sua mão uma cana, como se fosse o cetro do rei. E Marcos continua descrevendo como eles se ajoelharam diante dele e zombando diziam: salve, rei dos judeus! Está vendo a zombaria daquele que é o rei? Vestido de púrpura, uma coroa na cabeça, um cetro na mão. Só que aquela coroa era a coroa de espinhos. Aquela capa, sem dúvida, era uma capa velha, suja, rasgada. Aquele cetro era apenas uma cana. Aqueles que dobraram o joelho estavam apenas zombando dele. Mas aquele pedaço do pano do tabernáculo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas tem mais uma parte naquele tabernáculo, mais uma cor, é o carmesim. A palavra traduzida carmesim no Velho Testamento quase sempre aparece junto com uma outra palavra que significa verme. Porque para fazer o carmesim tinha de juntar um número desses vermes e esmagá-los para fazer aquele carmesim. É a mesma palavra que aparece em Salmo 22, quando o Senhor Jesus está na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele clama de dia e de noite, e depois ele diz: mas, lembra? Mas eu sou verme e não homem. A mesma palavra carmesim. O que essa parte do tabernáculo está mostrando é que aquele que é puro, santo e justo, aquele que é do céu, o Filho de Deus, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, um dia foi esmagado, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No carmesim vemos os sofrimentos e a morte do Senhor Jesus Cristo. Estranho, contemplando aquele tabernáculo, aquele pano que cobria todo aquele tabernáculo. Se qualquer um lá dentro olhasse para cima, era isso que via:
o linho fino, azul, púrpura e carmesim, podia saber que esta pessoa, prefigurada pelo tabernáculo, é uma pessoa perfeita, a única pessoa perfeita e sem pecado. Esse era o Filho de Deus que veio lá do céu. Esse é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Rei do mundo inteiro. E é com surpresa que vemos logo em seguida a sua morte tão cruel, moído pelas nossas transgressões, esmagado sob o peso do juízo de Deus na cruz. Vemos aquele sangue carmesim derramado lá no Calvário. Porque tem mais uma coisinha naquele tabernáculo. Além do linho fino, do azul, do púrpura e do carmesim, havia querubins bordados naquele pano. E todos sabem desde Gênesis capítulo 4 até o livro de Apocalipse que o querubim é o executor dos propósitos de Deus. E vemos naqueles querubins, naquele tabernáculo, aqueles que estavam prontos a executar os propósitos de Deus. Quando tornamos a olhar aquelas 4 partes e vemos a pureza de Jesus Cristo, vemos a sua divindade, a sua origem celestial, vemos a sua glória como o Rei dos Reis, e então a sua morte cruel, tanto o sofrimento no Calvário. Aprendemos tudo isto é o propósito de Deus, que foi executado ao pé da letra, foi cumprido. O plano de Deus não falhou, e graças a Deus que não falhou nem podia falhar, porque a nossa salvação, a nossa felicidade eterna, a nossa bênção depende do sofrimento dele. Nós nunca poderíamos pagar a nossa dívida, jamais poderíamos merecer o céu. Éramos pecadores por natureza de nascença, não éramos puros, éramos terrenos, não havia dignidade ou mérito algum em nós. Mas aquele que era tudo tão glorioso, majestoso, maravilhoso, deu-se a si mesmo por nós. Ao contemplarmos o tabernáculo, irmãos, que possamos compreender melhor o amor de Jesus Cristo por nós, que possamos compreender melhor o que significou aquela morte no Calvário. Não foi uma morte apenas, mas a morte de uma pessoa tal, uma pessoa que nunca jamais pecou, era puro, justo e santo, era celestial, era divino, era o Rei da Glória. Palavras falam para descrever a dignidade e a grandeza, a honra que ele merece, mas vemos ele moído, traspassado, humilhado lá na cruz por nós. Vendo isso no tabernáculo, que possamos adorá-lo mais, não só em particular, mas quando reunimos cada primeiro dia da semana, com mais inteligência espiritual, que possamos entrar nos sofrimentos do Calvário e apreciar melhor o que nosso Senhor fez por nós. Nós mencionamos no começo que aquele tabernáculo é também uma figura da igreja local, o lugar onde Deus habita hoje. Vamos apenas mencionar isso rapidamente, porque o tempo não permite. Você pode examinar depois. Se naquele tabernáculo podíamos ver, tabernáculo mesmo, naquele pano, a santidade de Jesus Cristo, a sua origem celestial, a sua dignidade real e a sua humilhação. Vemos como Deus quer na igreja local que haja santidade e pureza. Lembra como ele diz no livro de Salmos: a santidade convém para sempre a tua casa, Senhor. A santidade convém à tua casa. Como é a casa de Deus aqui na Vila São Pedro? Vocês entendem que não estou falando do prédio, assim daquele edifício espiritual. Será que há santidade, pureza, algo que pode ser representado por aquele linho fino, branco, resplandecente? Será que há alguma coisa na igreja que pode ser refletido naquele azul, indicando que nós não somos desse mundo? Somos cidadãos de uma pátria celestial. A nossa cidade está no céu, diz Filipenses capítulo 3. E aqui somos peregrinos, passando por uma terra que não é nossa, passando para o céu que é o nosso lar, um povo celestial, que não adota os costumes
e as modas do mundo pelo qual passamos, mas vive pelo padrão celestial ditado por Deus? Será que há alguma coisa na igreja local que corresponde àquela púrpura? Alguma coisa da dignidade daqueles que são filhos do Rei? Algo diferente no nosso comportamento, na nossa aparência até, que diz para os outros que somos realmente filhos de Deus, filhos do Rei? E além de tudo isto, na igreja local havemos de conhecer algo do carmesim. Saindo fora do arraial, atraídos a Jesus Cristo, vamos ter que levar o seu vitupério. Seremos desprezados como ele foi, rejeitados pelo mundo, levando o vitupério de Cristo. Mas, irmãos, eu digo uma coisa para vocês, e creio que todos concordam: é uma honra ser desprezado por amor a Cristo. É uma honra poder levar o vitupério dele. Se outros nos desprezam porque pertencemos a Cristo, é motivo de alegrar-nos e regozijar, porque assim tratarmos profetas na antiguidade. Mas vamos deixar a igreja local e voltar ao tabernáculo. Tem mais coisas para ver nessas cobertas do tabernáculo. Já temos considerado apenas a primeira, que é o tabernáculo mesmo, versículos 1 até 6. Depois do versículo 7 até 13, ele fala da segunda coberta. Ele chama isso de tenda. Diz para fazer esta tenda de pelos de cabras, maior do que o tabernáculo, ia cobrir melhor e cobrir tudo, mas tinha de ser feito pelos de cabras. O que isso significa na Bíblia? Se você tem lido especialmente Levítico e Números, você vai entender bastante acerca dos sacrifícios e também daqueles dias de festa dos judeus. Tinha certos dias especiais para eles, quando todos eles se reuniram em Jerusalém e oferecer uma série de sacrifícios. Tiveram de oferecer holocaustos. Geralmente o holocausto podia ser um boi, um novilho, uma ovelha. Tiveram de oferecer outros sacrifícios que poderiam ser de outras coisas, mas para não entrar em muitos detalhes, em cada uma daquelas festas tiveram de oferecer um sacrifício pelo pecado. Cada vez que ofereceram um sacrifício pelo pecado, não foi um boi, nem novilho, nem cordeiro, foi uma cabra, um cabrito, um bode. É o animal que está associado com o sacrifício pelo pecado. E agora ele diz que esta tenda que cobre o tabernáculo tem que ser feita com os pelos de cabra, fazendo-nos entender que tudo isso que já temos descrito do tabernáculo podemos desfrutar por causa do sacrifício pelo pecado. Antes de nós podermos entrar na presença de Deus e conhecer algo da glória do Senhor Jesus e ter o privilégio de levar o seu vitupério, era necessário um sacrifício pelo pecado. Aquele sacrifício custou muito, custou a morte do Senhor Jesus Cristo, mas foi oferecido por nós lá naquela amarga cruz. E por causa do sacrifício pelo pecado, nós hoje podemos chegar perto de Deus. Crendo nele somos salvos. Podemos ter todas essas bênçãos que temos lido. E depois, e vamos mencionar só rapidamente esses últimos. O terceiro pano que cobria aquele tabernáculo era de peles de carneiro. E mais uma vez temos de voltar para Levítico e Números para descobrir o que isto significa. Vamos descobrir que o carneiro foi sacrificado especialmente na consagração dos sacerdotes. Naquele dia, quando um novo sacerdote ia ser consagrado ao trabalho, tinha de levar o carneiro e oferecer ele. É o animal que está associado com a consagração do sacerdote. Quando olhamos para aquele tabernáculo e vemos em primeiro plano a justiça e santidade de Cristo, sua divindade e origem celestial, o fato de ele ser o Rei da Glória, pois os seus sofrimentos e tudo isso nos propósitos de Deus. E nós entrando no benefício disso por causa do sacrifício pelo pecado, que removeu todo o nosso pecado. Agora vemos uma coisa mais cobrindo tudo isso. Algo que fala da consagração do sacerdote. O que Deus viu em Jesus Cristo, quando ele andava aqui na terra,
foi essa consagração total, uma devoção total à pessoa do seu pai. Lembra quando ele era ainda menino, em termos humanos, com 12 anos de idade, ele disse: me convém tratar dos negócios de meu pai, totalmente consagrado. Maria e José não entenderam, foram encaminhando para Galileia e deixaram ele para trás. Quando perguntaram por que, foi essa a resposta: me convém tratar dos negócios de meu pai. Mais tarde, quando era homem, no seu ministério público, ele disse: convém fazer as obras daquele que me mandou. Me convém fazer as obras daquele que me enviou. Consagração total, até a morte. Tornou-se obediente. Obediente ao Pai, até o ponto de morrer na cruz. Devoção total. Aplicando isto à igreja, isso que Deus quer de nós. Já temos visto o primeiro plano, já temos pensado no sacrifício pelo pecado, somos salvos, somos sacerdotes espirituais, sacerdotes santos para servir na presença de Deus. Será que há em nós uma consagração total, uma devoção total ao nosso Deus? Será que o nosso coração diz constantemente: convém tratar dos negócios de meu Pai? Ou será que nós dizemos: hoje não posso tratar dos negócios do Pai, que tem que cuidar dos meus negócios? Eu não posso ir na reunião hoje porque tenho outro compromisso. Eu não posso trabalhar para Deus amanhã porque vou fazer isto para mim. Olha o tabernáculo, vê aqueles peles de carneiro tintos de vermelho, fazendo lembrar da consagração total, a devoção total, a vontade daquele que é o nosso Deus. Mas por cima disso havia uma coisa mais. Peles de texugos ou de focas. Há uma dúvida quanto a este último animal, que a palavra pode significar uma coisa ou outra. Mas isso não afeta nada a interpretação, porque era uma coberta que não era bonita, uma coisa áspera, rústica, quase que podia dizer feia. Olhando de longe, era a única coisa que o povo via. Só este último coberta de pele de focas, de animais marinhos, que não era bonito, era uma coisa muito áspera e rústica. E não é difícil saber o que está dizendo. Olhando por fora, é o que o homem viu. E quando Jesus Cristo andou aqui na terra, Deus viu uma devoção total à vontade dele, uma consagração plena e total. E tanto agradou ao Pai. Mas quando os homens olharam para ele e falaram, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quando viram ele pregando lá em Galileia, com desprezo falaram um para o outro: não é esse o carpinteiro de Nazaré? Pobre carpinteiro da cidade desprezada de Nazaré? Sabemos quem ele é. Não havia nada para que o desejássemos. Não havia nenhuma beleza. Diz a Bíblia, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Nesta última coberta vemos o que os homens viram de fora, mas entrando lá por dentro, vendo o que Deus vê, vemos a glória dele, a perfeição dele, vemos a sua consagração total ao Pai. E por terminar, podemos expressar o desejo que essa igreja seja assim também. Talvez por fora não haja nada para atrair o homem natural. Ele olha para nós e não vê nada atraente, nada daquilo que a carne gosta. Se tivéssemos apresentações bonitas, com corais e outras coisas que atraem e agradam, talvez a casa encheria de gente. Mas o mundo, olhando para uma reunião como esta, não tem nada para atrair. Mas sabe o que eu creio de todo o coração? Embora o mundo olhe para nós e vê uma reunião como esta até com desprezo, o nosso Deus olha para cá hoje e vê a simplicidade desta reunião, e o coração de Deus se alegra. Ele vê o que está por dentro, o que o homem não vê, que só olha na parte exterior. Que nós possamos sempre cultivar aquelas coisas que agradam ao nosso Deus. A santidade e pureza na nossa vida. Vivendo aqui como cidadãos do céu, verdadeiros peregrinos que nada têm a ver com as coisas da política, os costumes da terra.
separados, que mostram um verdadeiro caráter de filhos do Rei da Glória. Esse mundo não tem nada para nos atrair, porque havemos de reinar um dia no reino da glória eterna, que possamos regozijar enquanto levamos o vitupério de Cristo, possamos conhecer o Salvador melhor, adorá-lo mais, servi-lo mais e dar mais alegria ao seu coração. Que assim seja. Amém.